graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre a sua família. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Muito bom dia, que a mão do Eterno esteja sobre a sua vida nessa manhã, conduzindo a sua trajetória. Vamos colocar nas mãos de Deus todos os nossos sonhos, planos, projetos, tendo a certeza que Ele estará ao nosso lado no decorrer desse dia para nos conceder a vitória. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus que está no livro de Salmo, capítulo 94, verso 22, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Salmo 94, verso 22. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a fonte de sabedoria, o Senhor de fato é a nossa vida. Ele é o rochedo que nós nos abrigamos nos momentos difíceis da nossa trajetória. Tendo sempre Ele ao nosso lado, na nossa companhia, a nossa vida será uma vida de conquista e uma vida de vitórias. Quero pedir a Deus nessa manhã que Ele tome nas suas mãos. Cada manhã nesse canal nós dedicamos as primeiras horas do nosso dia para estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã nós iremos estudar o capítulo 14 do livro de Juízes, agora inicialmente o verso 1 e o verso 2. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Sansão, desde pequeno, foi educado a cumprir os propósitos do Senhor. Tenho plena certeza que seu pai e a sua mãe lhe orientaram a respeito de quais propósitos e objetivos Deus queria para a sua vida. Ele foi criado para ser o libertador do povo do Senhor. Sansão deveria ter entendido que Deus estaria lhe usando como um vaso nas mãos do Eterno para ser um instrumento de libertação do povo do Senhor. Mas muitas vezes Sansão optou em seguir os seus próprios caminhos e não deixar que Deus conduzisse a sua vida. Se Sansão tivesse permitido que Deus lhe usasse, o ministério e a vida de Sansão teria sido muito mais longa. Sansão teria realizado muito mais obras em nome do Senhor. Mas Sansão, em vez de permitir que Deus lhe usasse, Sansão estava disposto a viver a sua própria vontade. E a mão do Eterno não pôde concluir toda a obra que ele gostaria de realizar através da vida de Sansão. Creio que nessa manhã, nós também já nesse momento precisamos parar para fazermos uma reflexão. Deus quer fazer muitas coisas através de nós, mas precisamos a cada dia permitir que Ele conduza a nossa trajetória. As nossas ações serão resultados do poder de Deus na nossa vida, mas é necessário permitirmos que Ele, de fato, afete e conduza a nossa trajetória por completo. No versículo 1 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, a Bíblia fala que ele desceu. Sansão, na verdade, só fazia descer na sua vida. Enquanto ele poderia subir, mas as suas escolhas era descer, e desceu a Tímina. E ao chegar em Tímina, se deparou com uma mulher, e quando a Bíblia está se referindo aqui a mulher, poderia ser uma jovem solteira, poderia ser uma viúva, mas o fato é que na vida de Sansão, o envolvimento com mulheres fez com que Sansão descesse muitas vezes na sua vida moral. Sansão era forte fisicamente, mas moralmente se apresentava como sendo um jovem muito fraco. Ele conseguia dominar um leão, mas não conseguia dominar as suas próprias paixões. Como resultado de ser fraco moralmente, ele acabou destruindo a sua própria vida. Juízes capítulo 14, o verso 3, Sansão faz um pedido aos seus pais, completamente contrário ao que Deus esperava que ele pudesse pedir. Ele pediu para que os seus pais fossem à cidade de Tímina pegar uma das filhas dos filisteus, porque ele tinha se agradado dessa moça. Sansão queria se casar com uma moça que Deus não aprovava. Os seus pais tentaram lhe dissuadir que aquela união não seria agradável aos olhos do Senhor, nem agradável aos olhos da sua família. Sansão estava cego pela paixão. Diante dos seus olhos não podia ver uma outra moça melhor. A paixão lhe cegou.
Muitos casamentos hoje em dia também têm se dado que não é do agrado do Senhor. Há quantas pessoas que têm se casado por causa simplesmente da paixão, apenas porque se deparou com uma pessoa bonita e acredita que esse é o único critério que deve ser levado em conta para unir-se a uma outra pessoa. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos claramente que Deus tinha deixado muitas orientações com respeito ao casamento já para aquela época. E hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, existem muitos outros critérios mais importantes quando uma pessoa vai tomar a decisão de se unir a alguém ou casar-se com alguém. Eis a razão de muitas pessoas viverem uma vida infeliz, porque o único critério que tomam nas suas vidas para se unirem através do casamento com uma outra pessoa é a beleza. No versículo 4 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, nós podemos ver que a Bíblia fala que isto vinha do Senhor. Embora o desejo tenha sido extremamente pecaminoso, mas naquele momento Deus usou Sansão para cumprir os seus propósitos. O culto e a adoração a Deus em Israel tinha se destruído por completo e era uma oportunidade para que Deus pudesse cumprir os seus propósitos através da vida de Sansão. Embora se casar com uma pessoa que não era do povo de Deus era um ato pecaminoso, era um desejo pecaminoso, mas mesmo assim Deus o usava para cumprir os seus propósitos. Sansão convence o seu pai e a sua mãe a irem a Tímina em busca de uma esposa. Ele estava descendo pela região e o vale de Soreque, onde era muito comum encontrar vinhas pomposas daquela época, quando saiu ao seu encontro um leão novo. E Sansão, sem ter nada nas mãos, destruiu e matou aquele leão. Sansão e o seu pai não tinham nenhuma arma nas mãos para se defender do leão, porque os próprios filisteus tomaram providências, criaram leis para impedir que os israelitas andassem com arma nas mãos, para que não pudesse lutar contra o povo filisteu. Eis a razão pela qual o Espírito do Senhor se apossou da vida de Sansão e ele matou aquele leão. As abelhas, por natureza, elas evitam todo tipo de contato com imundícia ou um estado de decomposição. Possivelmente, o corpo desse leão, os abutres já tinham comido toda a carne. O que estava ali era apenas a carcaça, onde um enxame de abelhas em alguma parte do corpo do leão se acumulou e ali eles formaram favos de mel. Sansão, passando por ali numa outra ocasião, encontrou na carcaça desse leão um enxame com favos de mel. E foi desse próprio leão onde Sansão pegou o mel e passou a comer desse mel. Sansão gradativamente estava vivendo uma vida de desobediência a Deus. Como um nazireu de Deus, ele não poderia tocar num cadáver. Juízes capítulo 14, o verso 14, a Bíblia diz o seguinte: Então lhe disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Era muito comum naquele período os jovens oferecerem festa para os seus amigos. E a ocasião era muito propícia porque Sansão esperava que o seu pai e a sua mãe conseguissem a mão de uma moça em casamento. Os homens daquela cidade já tinham medo de Sansão, possivelmente pela sua própria força física, e eles foram ao convite de Sansão à sua casa com 30 homens. E foi nesse momento que Sansão propôs para aqueles homens um enigma. Um enigma fazia com que a festa se tornasse muito mais atrativa, muito mais feliz. E muitas vezes se dava grandes quantias para aquelas pessoas que conseguissem decifrar um enigma. Mas só que o enigma de Sansão era uma experiência pessoal. Não era algo que tinha nascido no coração de outras pessoas, mas era algo pessoal que o próprio Sansão já tinha vivido. E por 3 dias, os jovens que estavam na casa de Sansão não conseguiram decifrar o enigma que Sansão tinha colocado para eles. Juízes capítulo 14, o verso 15, a Bíblia diz o seguinte: Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? Aquela festa de casamento se tornou um momento de tortura. Os filisteus, eles eram traiçoeiros.
Eles ameaçavam as pessoas, eles se valiam das forças para conseguir aquilo que eles queriam. E eles sabiam que de Sansão não poderiam tirar a resposta, mas eles poderiam ameaçar a sua esposa. E foi isso que eles fizeram a partir do 7º dia. E falaram que iriam destruir não apenas a sua casa, mas a casa dos seus pais. O enigma de Sansão tornou aquela cerimônia, em vez de um lugar feliz, alegre, se tornou um ambiente triste, com pessoas com cara carrancudas. Durante 7 dias, a esposa de Sansão chorava aos seus pés, pedindo para que ele pudesse declarar o enigma. E ele mesmo fala para ela que nem para seus pais ele tinha declarado a resposta do enigma, mas ela insistia para que ele pudesse contar para ela o resultado do enigma. E ele acabou contando para ela qual era a resposta daquele enigma. E ela contou para todos os homens que lhe ameaçaram qual era a resposta do enigma de Sansão. O versículo 19 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossou da vida de Sansão. Mas, na verdade, o poder que Deus dava a Sansão era para que ele pudesse libertar o seu povo, a tempo e fora de tempo. Não era apenas para Sansão usar o dom que Deus tinha lhe dado no momento que lhe viesse lhe favorecer. Deus não queria que ele apenas usasse naquela ocasião onde ele estava vivendo uma pressão, mas o objetivo de Deus era que ele se tornasse o libertador do povo do Senhor. Sansão usava os dons de Deus de uma forma egoísta. Ele queria apenas se beneficiar da força que Deus tinha lhe dado, mas ele não queria usar a força que Deus tinha lhe dado para libertar o povo do Senhor da opressão dos filisteus. Creio que hoje nós também precisamos avaliar os dons que o Senhor nos tem dado. De que forma nós temos usado os dons do Senhor? Temos usado para o nosso benefício ou temos usado para avançarmos o reino de Deus? Usamos os nossos dons de uma forma egoísta ou nós usamos os dons para falar de que Cristo um dia irá voltar aqui a essa terra? Tenho certeza que um dia cada um de nós teremos que prestar contas diante do Senhor da maneira como nós temos administrado os dons que o Senhor nos tem concedido. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 14 do livro de Juízes, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Sansão teve uma tremenda decepção. Ele foi enganado. Se nesse momento ele tivesse reconhecido que estava em falha para com Deus, tivesse tomado uma atitude diferente, Deus teria lhe perdoado. Sansão teria continuado como sendo o libertador do povo do Senhor, mas as investidas de Sansão não terminaram ali em Tímina. Sansão continuou a dar passos para mais longe de Deus. Embora Deus tivesse usado a Sansão, mesmo ele envolvido nos seus pecados, isso mostra para nós que Deus nos usa hoje mesmo em algum momento que nós possamos ter nos envolvido com algum pecado, mas de uma forma gradativa. Quanto mais nos afastamos do Senhor, Deus não terá possibilidade de usar a nossa vida. Hoje, se nós pararmos para fazermos uma reflexão e vermos que na nossa trajetória, em algum momento, nós demos algum passo para longe do Senhor, esse é o momento de nos reconciliarmos. Esse é o momento de pedirmos perdão. É a hora que Deus nos concede como sendo um dia de graça para confessarmos as nossas falhas e diante de Deus podermos começar uma nova vida, tendo a certeza que, a despeito dos erros que nós cometemos, se optamos em viver uma nova vida, Deus vai continuar do nosso lado para nos conceder a vitória. Por isso que nessa manhã eu quero pedir a Deus que Ele nos tome nas suas mãos, que Ele guie a nossa vida e que a cada dia nós possamos viver uma vida santa diante do Senhor, para que as suas bênçãos continuem a cair sobre a nossa vida de uma forma torrencial. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos a cada dia andar ao teu lado. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.